Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Hoje eu vou te contar a história do meu estilista preferido de todos, que tá assim sempre em primeiro lugar no meu coração. Ele tem o seu DNA, uma coisa que eu acredito muito quando falamos de estilo, inclusive quando eu me visto, quando eu compro minhas roupas, que é você ter um estilo jovial, com peças fáceis de usar, com detalhes simples, mas que se tornam assim marcas registradas e, acima de tudo, peças que sejam muito versáteis. Se eu tenho um ídolo no design de moda, o nome dele é Hubert de Givenchy. Então senta aí que eu vou te contar essa história agora. Antes de começar, vamos aos nossos recadinhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que eu continue aqui no YouTube contando as crônicas da moda pra você, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, tá na hora de se inscrever, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo e vale a pena ativar o sininho pra receber a notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui. E siga o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que tem muito conteúdo bacana lá esperando por você, que se você já gosta dos vídeos aqui no YouTube, você vai adorar ter na sua timeline. Hubert James de Givenchy nasceu no dia 21 de fevereiro de 1927 na região de Beauvais, que fica ao norte da França, e ele vinha de uma família nobre. O seu pai era o Marquês de Givenchy, mas como Hubert era o segundo filho, ele não ia herdar o título. Aos 17 anos, em 1945, ele se mudou para Paris para estudar na Escola Nacional Superior de Belas Artes, e ele tinha uma ambição. Ele queria trabalhar com seu ídolo Cristóbal Balenciaga, o mestre dos mestres entre os costureiros. Inclusive, tem vídeo contando a história do Cristóbal Balenciaga aqui no canal, que é um vídeo maravilhoso. Eu super aconselho que você assista depois daqui, porque inclusive não dá pra gente falar da história do Givenchy sem falar do Balenciaga. Bom, mas infelizmente esse estágio dos sonhos não foi possível, porque o pobre do Givenchy foi barrado na porta pela simpática diretora do ateliê, que mandou ele passear. Mas, como resiliência é a chave de tudo, os desenhos que ele não conseguiu mostrar para o Balenciaga, ele mostrou para o Jacques Fath, que adorou e contratou o Hubert como seu assistente. Depois de um ano lá, ele trabalhou mais um tempo com Robert Piguet, depois foi para a Maison de Lucien Lelong, onde ele tinha uns colegas lá ali que era assim, ninguém importante, uma gente bem simples, né? Era só Christian Dior e Pierre Balmain. Nem preciso dizer que contém uma alta dose de ironia na minha fala, né? Mas o Givenchy também não ficou muito tempo no ateliê de Lucien Lelong, porque 6 meses depois o ateliê fechou e em 1947 todo mundo foi demitido, o Dior foi criar a sua própria Maison e o Givenchy foi trabalhar para Elsa Schiaparelli, onde ele ficou por 4 anos. Nessa época, a Elsa estava em processo de reativar a Maison Schiaparelli, que ela tinha fechado durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela estava ali em busca de uma nova clientela e também de reconquistar as clientes antigas. E ela gostou tanto do trabalho do Hubert que uns aninhos mais tarde, ela vai nomear ele como diretor criativo da grife quando ela decidir se aposentar. Pode ser meio difícil imaginar o Givenchy tão clássico criando naquele estilo tão surrealista da Schiaparelli, mas claro que ele conseguiu dar um jeito de colocar o seu DNA ali, como dá pra ver nessa criação dele, que é esse casaco de noite, todo bordado, né? Então ele tem um que é artístico aí do lado de Elsa, o bordado, que lembra penas, folhas, né? Mas já tem tons mais sóbrios, né? Que trazem mais para essa coisa do clássico. E olha que interessante, só muito recentemente que foi descoberto que essa peça é do Givenchy. Em 2015, o historiador de moda encontrou esse croquis nos arquivos da Maison Schiaparelli, e o croquis estava assinado por Hubert Givenchy. Em 1952, aos 24 anos, Hubert deixou a Schiaparelli e com todo esse know-how adquirido, ele foi lá e abriu seu próprio ateliê. Seu primeiro desfile aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1952 e foi liderado pela modelo Bettina Graziani, que também atuava como relações públicas da marca naquela época. Ela entrou no desfile usando uma blusa branca com babados na manga, que se tornou a primeira peça icônica de Givenchy e entrou para a história como a blusa Bettina. Inclusive nessa blusa já dá para notar umas influências do estilo do Balenciaga. As duas partes de uma roupa que ele mais gostava de trabalhar eram as costas e as mangas. Então sempre ele gostava de colocar um detalhe ali, um bordado, um decote, um babado, um volume, uma coisa. Especialmente as mangas com babado ele gostava muito porque fazem referência à cultura da sua terra natal, a Espanha. Então com certeza o Givenchy meio que
pegou essa referência daí para fazer a blusa Bettina. No geral, essa foi uma coleção bem jovial. Algumas das peças já vinham prontas para serem vendidas, o que foi um ato assim revolucionário, considerando o mercado das maisons de alta costura parisienses, né, onde tudo era feito sob medida. Outras peças precisavam apenas de uma prova para leves ajustes e algumas poucas que eram feitas realmente só sob encomenda. Foi uma coleção super bem recebida, tanto pela imprensa como pelos compradores, e não foi difícil para o Givenchy conquistar sua clientela logo. Mas os rumos da carreira dele viriam a mudar completamente no ano seguinte, quando uma estrela de Hollywood em ascensão, pouco conhecida, viria a bater em sua porta. Mal sabia ele que ela se tornaria sua melhor amiga e musa inspiradora. Em 1953, Audrey Hepburn estava se preparando para fazer o segundo filme da sua carreira, Sabrina. Caso você nunca tenha assistido esse filme, que é maravilhoso, eu super recomendo, ele conta a história da filha de um chofer que trabalha para uma família muito rica e ela é apaixonada por um dos filhos do casal, que é o playboy David. Aí ela vai passar uma temporada em Paris estudando e volta com uma mulher transformada, linda, super elegante, e chama a atenção do David, mas também do irmão dele, o Linus. Bom, e como a personagem de Audrey ia passar por essa transformação de estilo lá em Paris, ela achou que seria ótimo que a personagem usasse o melhor da moda parisiense, né? Por isso que ela foi lá atrás de Givenchy. E quando avisaram a ele que Miss Hepburn estava esperando por ele, ele foi enlouquecido atender, porque ele estava achando que se tratava de Katharine Hepburn, que era outra atriz americana, super conhecida, famosésima, consagrada, com Oscar, né? Muito mais famosa que Audrey. E olha, ele não conseguiu esconder a decepção quando viu aquela figura magrinha parada no meio do seu salão que ele não fazia ideia de quem era. Aí Audrey se apresentou com todo o filme, falou que queria que ele fizesse uns figurinos pra ela, pererê, e ele fez assim: não vai dar, minha filha, eu tô a ponto de apresentar uma coleção, sem tempo, irmã. Ela não se deu por vencida e disse: não, tudo bem, mas então você teria um tempinho pra jantar comigo hoje, já que eu vim até aqui e tal? Ele: jantar serve. E no jantar, ela conseguiu convencer ele a fazer os figurinos do filme. E assim começou uma das histórias de amizade mais famosas do mundo da moda e que durou mais de 30 anos. Givenchy criou praticamente todos os figurinos de Audrey nesse filme, mas 2 vestidos ficaram especialmente famosos. Um deles é esse vestido de baile branco com os bordados pretos, que ele tem uma coisa muito interessante, que é essa sobressaia. Reparem que ele é um vestido tomara que caia, cinturado, não é justo, mas é uma modelagem bem enxuta, né? A saia é reta e até um pouco curtinha, para ali no tornozelo, deixando os pés à mostra. E aí ela tem essa sobressaia que é colocada à parte e que tem um volume e dá esse ar mais glamuroso, mais festivo pro vestido, funcionando até como uma cauda. Outro que ficou muito famoso e que toda hora aparece aí uma referência, uma releitura dele em obras de época que se passam nos anos 50, né, feitas atualmente, como é o caso de Marvelous Mrs. Maisel, né, a série, é esse vestido preto, que é um vestido mais curto, cinturado também, ele já tem uma saia mais ampla, tem um lacinho aqui de cada lado do ombro e tem esse decote em V nas costas, que é maravilhoso. Mais uma vez aí, influência de Balenciaga. E falando no mestre, foi neste mesmo ano que o Givenchy finalmente conseguiu conhecer o seu ídolo em Nova York. O Balenciaga estava lá assinando uns contratos de licenciamento, eles conseguiram se encontrar, conversar, no fim ficaram muito amigos e o Balenciaga de fato se tornou um grande mentor para o Givenchy, dando muitos conselhos valiosos para ele. Os dois nunca chegaram a trabalhar juntos de fato, fazer uma collab, até porque naquela época isso nem se fazia, mas eles sempre apresentavam coleções no mesmo período, tipo Givenchy hoje, Balenciaga amanhã, ou vice-versa. E eles compartilhavam esse gosto por uma estética mais clássica, por linhas simples e por roupas que dessem liberdade de movimento. Gosto esse que eu também compartilho muito. Tanto é que quando Balenciaga fechou sua maison em 68, ele simplesmente disse para seus clientes atravessarem a rua e fazerem uma visita a Monsieur Givenchy. Ou seja, ele passou toda a clientela dele para o Givenchy, o que não deve ter sido pouca coisa. Mas claro que eles tinham formas diferentes de trabalhar, né? O Balenciaga começava pelo desenho, fazendo croquis, aí ele fazia um protótipo da peça em tela. A tela é um tecido assim bem básico, bem rústico, que muitos designers usam, né, para fazer esse protótipo. Aí com o protótipo feito, ele ia procurar o tecido e aí finalmente fazia o vestido. Já o Givenchy começava pelo tecido, ele dizia que ele se deixava guiar
pelos tecidos. Então ele via um tecido que ele gostava, que tinha uma textura legal, um movimento, que ele gostava da cor, e a partir do tecido ele pensava que peça ele faria com aquilo. Em 1954, Givenchy criou o vestido de noiva de Audrey para o seu casamento com o ator Mel Ferrer, que inclusive foi par romântico dela no filme Guerra e Paz, né? Era um vestido bem a cara da moda dos anos 50, né? Mais curto, o que não era tão comum assim para as noivas, até hoje não é, né? Era um vestido mais curto, bem cinturado, com a saia super ampla, uma gola mais fechada, e ele tinha manga bufante e arrematado atrás por um laço. E o que eu acho mais interessante é que, como o tecido usado aqui me parece ser um organza, não tenho certeza, é um tecido bem maleável, transparente, leve. Então, mesmo essas partes do vestido que são um pouco mais volumosas, como as mangas bufantes e o laço, elas não ficam com tanto volume e ganham mais movimento, né? Pelo tecido ser maleável. E eu acho esse jogo muito interessante. Eu prefiro mais peças que tenham movimento e que tenham essa leveza do que peças mais volumosas e mais estruturadas. Em 1955, ele lançaria mais uma de suas peças icônicas, que foi o shirt dress, que era um misto ali de camisa e vestido, que hoje é um modelo bastante comum. Seria tipo uma chemise, a diferença é que a chemise é como se fosse uma camisa comprida, né? Ela tem uma modelagem reta. E o shirt dress, ele tinha uma saia ampla, rodada, mas ele fechava como se fosse uma camisa, né? Com botões, tinha a gola da camisa, manga da camisa. Em 1957 veio mais uma parceria no mundo do cinema entre Audrey e Givenchy, agora com os figurinos do filme Cinderela em Paris, ou Funny Face, que deixa eu te contar, esse filme é um deleite e é obrigatório para todo mundo que trabalha com moda. Se você trabalha com moda em qualquer esfera e você nunca viu esse filme, meu amor, você precisa resolver esse problema agora. E eu tô dizendo isso porque, primeiro, ele é um filme sobre moda que se passa em Paris nos anos 50. Então, assim, muito importante esse período histórico, esse lugar. Então, você precisa ver, porque é um grande retrato da moda da época, né? De uma moda glamurosa, assim. E segundo, porque ele foi referência pro Diabo Veste Prada. Eu nunca li isso em lugar nenhum, tá? Quem tá dizendo sou eu, mas quando você assistir o filme, você vai entender do que eu tô falando. É muito difícil dizer qual é a roupa icônica desse filme, não tem como, porque assim, a cada look mais lindo que o outro, mais conhecido, você acha um vestido lindo e na outra cena vem outro e você fica assim, ó. Tem fotos muito famosas desse filme, né? Como a Audrey com o vestido preto com os balões na frente do Arco do Triunfo. Tem ela no Louvre, descendo a escada onde está a Vitória de Samotrácia com um vestido vermelho belíssimo. Enfim, eu poderia citar vários aqui, mas foi nesse filme especificamente que eu me apaixonei pela combinação de poá preto e branco e azul turquesa, que é um dos últimos looks que ela usa, que é um vestido branco com poá preto e luvas e uma capa azul turquesa, e eu achei a coisa mais linda do mundo e falei, gente, como eu nunca pensei nessa combinação. Neste mesmo ano, em 57, o Givenchy criou a divisão de perfumes da sua grife, que acabou sendo comandada pelo irmão dele, o Jean-Claude, e lançou a sua primeira fragrância, que foi a L'Interdite, que teve como rosto, como garota propaganda, Audrey Hepburn, é claro. Eu tô falando de todas essas experiências, né, de todos esses acontecimentos da parceria entre Audrey e Givenchy, mas isso não foi uma coisa que ficou restrita só ao campo do trabalho, não, eles realmente ficaram muito amigos, né? Inclusive tem várias fotos deles tomando café juntos, passeando juntos, andando na praça, né, conversando. Eles criaram uma amizade, então era uma relação que evoluiu muito para o campo pessoal da coisa. Mas no âmbito profissional, essa parceria chegou ao seu ápice em 1961, quando foi lançado o icônico Bonequinha de Luxo, mais um filme em que Givenchy fez todos os figurinos de Audrey, só dela, né, especificamente, e aí foi imortalizado o icônico vestido preto que dispensa apresentações. Inicialmente, esse vestido ia ter uma fenda, inclusive como aparece no cartaz do filme, né? Mas a figurinista do filme, que era Edith Head, achou melhor não, falou tira a fenda, e o Givenchy tirou. Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu falo sobre os figurinos de bonequinha de luxo, eu super aconselho que você assista, porque você vai entender aí porque esse filme é tão importante para a história da moda e especificamente o que é que esse vestido preto tem, que ele é tão falado, ele é tão comentado, porque de fato ele foi um marco na moda e ele redefiniu muitas coisas. Eu não vou falar aqui, você assiste o vídeo sobre os figurinos de bonequinha de luxo e você vai entender. Mas em termos de design, esse vestido talvez seja um dos que melhor traduz o DNA do Givenchy.
Vejam que ele tem uma modelagem muito simples, mais sequinha. Ele tem uma cintura marcada, mas você vê que ele tem uma modelagem sequinha, ele não tem volume. Muito diferente, por exemplo, do vestido de Sabrina, né, que tinha aquela saia, que tinha a cintura, inclusive, mais marcada, que a cintura é marcada de leve, porque, inclusive, a silhueta dos anos 60 já vai sendo uma silhueta um pouco mais longilínea, mais natural, não era aquela coisa tão marcada como nos anos 50. E assim, pra mim, o grande tchan desse vestido é esse detalhe nas costas, que é absolutamente incrível, super inesperado, simples, não é nada demais, não é um grande decote, não é um bordado, não é um babado, não é nada, é simplesmente um recorte diferente, esse recorte mais arredondado e essas laterais vazadas que eu acho assim incrível. Pra bonequinha de luxo, ele também criou outro vestido preto, que é esse mais curto com as plumas embaixo, que eu acho belíssimo também, outro que eu sou apaixonada. E tem, gente, o vestido rosa, que assim, ele é um vestido de super impacto no filme, porque inclusive ele é muito diferente de todos os figurinos que ela usa. E se você assistir o meu vídeo sobre os figurinos de bonequinha de luxo, você vai entender por que ele é dessa cor, por que ele tá aí, enfim. Mas assim, pra mim, ele é perfeito porque primeiro tem esse tom de rosa que eu nunca vi na minha vida. Eu acho que é impossível de você achar hoje um tecido nesse tom, é fantástico. E ele é um vestido todo com strass e borlas, todinho de borlas. Borlas, eu não sei explicar o que é, mas é tipo esse cachinho feito com a linha, sabe? E o vestido é todo com isso aplicado. Tem o laço na cintura e tem uma saia um pouquinho mais ampla e ele vem acompanhado de um casaco da mesma cor, e assim, eu não tenho nem palavras pra dizer ele, eu só fico assim babando. No final dos anos 60, Givenchy criou o segundo vestido de noiva de Audrey, agora pro seu segundo casamento com o médico italiano Andrea Dotti, que esse foi um vestido ainda mais diferente do que o outro, era um mini dress, pensem aí, né? Ele mergulhou de cabeça na tendência da mini saia, do mini vestido, e fez um vestido pra ela casar curto, que era um tom de rosinha claro, com um decote império, né, aqui mais alto, abaixo do busto, e foi arrematado por um lenço do mesmo tom de rosa do vestido. Do ponto de vista da marca Givenchy, essa relação dele com a Audrey só trouxe milhares de benefícios, porque ele associou a marca dele não só a uma figura de elegância, uma referência de beleza, de elegância, de estilo, um ícone fashion daquela época, mas também ela era uma grande atriz de Hollywood, então ela estava nos meios de comunicação de massa, no cinema, então ela acabou levando a grife Givenchy, o estilo dele, as peças dele, para o mundo. Então, assim, isso em termos de divulgação para ele foi incrível, maravilhoso, né? Sem falar que para o mundo da moda, de uma forma geral, foi uma parceria muito boa porque ela meio que rejuvenesceu a moda francesa, ela trouxe um tom mais jovial. Eu sempre digo que Givenchy é o meio termo ideal entre o classudo e tradicional Balenciaga e o ousado e irreverente Yves Saint Laurent. Ele tem o melhor dos dois mundos. Ele tem o lado clássico do Balenciaga, mas ele tem o lado jovem do Yves Saint Laurent, e quando isso junta, pra mim, assim, resulta nos melhores looks possíveis. É 100% meu estilo. Em 69, ele criou o braço masculino da grife, a Givenchy Gentleman, e em 76 ele fez a expansão internacional, colocando um escritório em Nova York. Em 1988, o LVMH comprou a grife, né, praticamente ali junto com a compra da Dior, mas o Hubert Givenchy se manteve no cargo de diretor criativo, foi uma exigência dele, e ele ficou lá até 1995, né, que foi quando ele decidiu se aposentar, aos 68 anos. E aí ele fez um último desfile de despedida, e quem encerrou esse desfile foi uma brasileira, Antônia Frerin, que é filha da icônica Carmen Marique Veiga, que era uma das pouquíssimas brasileiras que ia aos desfiles do Givenchy em Paris, lá nos anos 60 e 70. Acabou que a filha dela se tornou amiga e musa do criador, e ela estava lá encerrando o desfile. O Givenchy saiu em 95, a partir de 96 quem assumiu a direção criativa foi o John Galliano, mas ele ficou pouquíssimo tempo, se eu não me engano só 6 meses, porque logo depois o LVMH mexeu as peças no tabuleiro, jogou o John Galliano para Dior e trouxe o Alexander McQueen para Givenchy. Na sua vida de aposentado, o Hubert passou, entre outras coisas, a atuar como curador de muitas exposições de moda, muitas delas, inclusive, em homenagem a Balenciaga, ou consagrando o trabalho de Balenciaga, pra você ver que o ídolo para ele nunca se foi. Givenchy foi um dos últimos mestres da era de ouro da alta costura francesa a falecer. Ele morreu em 2018 enquanto dormia no seu chateau nos arredores de Paris, numa época em que todos os seus contemporâneos, como Christian Dior, Pierre Balmain
Yves Saint Laurent e até a sua melhor amiga, Audrey Hepburn, todos já tinham ido há muito tempo. A Maison continua aí ativa, desfilando, fazendo tudo, e para mim um dos grandes destaques recentes de criações da Givenchy foi o vestido de casamento de Meghan Markle, que foi criado pela Claire Waight Keller, que estava no comando da grife naquela época. Esse vestido é um dos vestidos de noiva mais lindos que eu já vi na minha vida, e ele é o puro suco do DNA do Givenchy. É uma linha simples, fazendo um vestido lindo, que permite liberdade de movimento, com um estilo mais clássico, tudo que ele acreditava. O próprio Hubert poderia ter feito esse vestido. Infelizmente, desde que a Claire Waight Keller saiu, a marca só tem ido ladeira abaixo pra mim. Eles colocaram o Matt Williams no lugar dela. E assim, gente, eu nem vejo mais os desfiles da Givenchy, porque quando eu vejo eu só tenho vontade de chorar, né? Eles estão mudando completamente tudo na marca, estão inserindo uma coisa de street style que não tem nada a ver com o estilo da Givenchy, não só do Hubert, mas também de todos os outros que vieram. Eu acho que até uma Queen, com todas as loucuras daquela cabeça, conseguiu, de certa forma, traduzir melhor o estilo do Givenchy do que o que estão fazendo agora. Então, assim, infelizmente, isso me dói muito, porque é uma marca que eu gosto muito, que na sua essência tem muito a ver comigo, mas que eu olho hoje e fico, enfim, triste. Essa é a palavra. Queria terminar esse vídeo de um jeito melhor, mas essa é a realidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do Hubert de Givenchy. Eu acho que vocês puderam sentir um pouco a emoção na minha voz, porque realmente é um dos estilistas que eu mais gosto, é um estilo que eu me identifico muito. Assim, se um dia alguém me pedir pra definir o meu estilo, eu vou dizer Givenchy. É isso, o que ele fizer, o que ele fez me representa muito, os preceitos dele me representam muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que a marca encontre um caminho de volta com um novo diretor criativo aí. Realmente quero muito que isso aconteça, porque me entristece muito ver o que está acontecendo lá hoje. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa história, se vocês já viram algum desses filmes de Audrey que eu citei aqui pra vocês. E aqui no canal tem mais 2 vídeos que falam um pouco do Givenchy, né? Que é o vídeo sobre os figurinos de bonequinha de luxo e o vídeo sobre a amizade entre ele e Audrey. E aí eu falo mais um pouco de várias peças icônicas que ele criou pra ela, tá bom? Um beijo!